Tá bom, vamos falar do Marco Túlio. Gente, se no fundo desse vídeo vocês estiverem ouvindo um barulho de ventilador, é porque o meu ventilador tá ligado, tá? Porque tá um calor do caramba aqui, estamos chegando na primavera e eu sou de uma cidade que, assim, climaticamente desafia as leis da física, porque é quase toda plana, o vento pode circular tranquilamente, mas ainda assim é quente quase que o tempo todo, mas enfim... É isso, né? Não vou suar que nem um porco e também não vou ficar sem camisa porque não tô afim. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, um dos assuntos que mais me interessavam, que eu gostava muito, era Minecraft. Eu amava esse jogo, meu jogo favorito de todos os tempos. E o assunto que eu mais pesquisava no YouTube, que meu YouTube era praticamente todo cheio, era Minecraft. Eu assistia vídeos de Minecraft, de gameplay, de séries machinima e enfim. E um dos canais que eu mais gostava, que mais me traziam, assim, prazer, gosto mesmo de assistir, era o do Authentic Games, o famigerado Marco Túlio, lá de Minas Gerais e tudo mais. Eu já sou desinscrito no canal dele já faz uns 4, 5 anos, porque lá por esse período, que era minha adolescência, eu estava naquela fase onde eu me achava adulto, embora não fosse. E aí eu achava que eu era adulto, que eu tinha que me provar para o mundo como tal adulto, e aí com isso eu comecei a me desligar de tudo que era considerado infantil. Então eu comecei a literalmente me desligar, me desinscrever de canais e tudo mais. Hoje em dia eu me arrependo de muitas dessas coisas das quais eu me desliguei. Porque eu percebi que era aquela fase super infantilóide onde você quer se provar como adulto, mas na verdade não é. Mas no caso do Marco Túlio, hoje em dia que eu tô observando, eu acho que eu nunca fiz uma escolha tão certeira. Porque, assim, eu tava assistindo o canal Treta News, que vocês devem conhecer, né? O canal que fala sobre tretas de influenciadores, sobre todas as fofoca, vamos dizer assim, né? Tudo que tá acontecendo de borbulhando no mundo das mídias sociais. E aí nisso eu me deparei com um vídeo aonde o Marco Túlio, ele... Era um vídeo falando sobre uma treta do Marco Túlio e do Felipe Neto, porque não é à toa que muita gente fala que o Treta News é o canal secundário do Felipe Neto, né? Praticamente só tem coisa do Felipe Neto lá. E era um vídeo onde falava que o Marco Túlio estava sofrendo hate e ataques por conta do posicionamento político dele. Aí eu, curioso, resolvi entrar para ver o que estava acontecendo, o que estava rolando. Apresentou o Marco Túlio, falando do posicionamento político dele, e só de ver a vestimenta dele, que ele estava usando uma camisa de futebol da seleção, eu já tinha um certo entendimento de quem ia ser. Por um segundo, eu tentei ser um pouco mais racional e pensar que... não, é porque a gente tá num período de Copa, aí ele tá com a camiseta da seleção porque é Copa, né, Copa do Mundo, e ele é um influenciador digital, aí ele quer passar a imagem de Copa do Mundo, mas não. De fato, ele afirmou voto no Bolsonaro. E por que eu afirmo isso? Por que eu pensei isso logo de cara? Porque uma das características mais célebres, assim, mais características do fascismo é o simbolismo. E nisso eu vou deixar aqui de recomendação para vocês o vídeo Fascismo do canal Plano Piloto, que fala com detalhes o que é o fascismo, características do fascismo e tudo mais, que é a associação de um símbolo muito popular e muito conhecido e muito forte à sua imagem, ao seu discurso, ao seu ideário como um todo, para que assim eles consigam manipular as massas, eles consigam atrair os olhares das pessoas para si e assim ter mais popularidade. Foi o que fez o Mussolini com o fácil, tanto que é por isso que o fascismo se chama fascismo. Também foi o que fez o Hitler com a suástica, os integralistas, que eram os fascistas brasileiros, com o sigma, que é uma letra grega, e por aí vai. O caso é que o Bolsonaro, ele resolveu utilizar como símbolo característico do seu identitário comprovadamente fascista a bandeira nacional, a bandeira do nosso país. E hoje, depois de toda a construção do bolsonarismo ao longo do país, acaba que a bandeira do Brasil é muito mais tida socialmente como um símbolo do bolsonarismo do que como um símbolo do próprio Brasil. Tanto é que eu vou deixar aqui de recomendação também um vídeo onde é mostrado um áudio onde um cara fala umas verdades a respeito dos bolsominions arrependidos, e no final do áudio ele fala que ele comprou uma camisa de futebol da seleção brasileira caríssima para assistir a Copa,
mas que ele não podia mais utilizar porque ele estava com medo de ser confundido na rua com um retardado, digo, bolsominion. Até aí, tudo bem, porque, embora eu tenha ficado muito decepcionado com esse posicionamento dele, porque quem me conhece de longa data sabe que eu sou anti-bolsonarista da unha do dedão do meu pé até o último fio de cabelo da minha cabeça, né? O Bolsonaro, ele representa a égide de tudo que eu odeio, desprezo e desacredito. Mas até aí tudo bem, porque é o posicionamento político dele e ele ser ressarcido por conta disso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nós vivemos numa democracia e todos podem expressar seu posicionamento. Até que eu assisti um segundo vídeo que parecia que era entre ele e a Malena e mostrou um print de uma conversa no aplicativo de mensagem. Não sei se era Messenger ou se era tipo aqueles aplicativo de mensagem que já aparece no celular, e com ele, com outra pessoa, eu não tenho certeza, mas eu acho que era com a própria Malena. E aí ele vem apresentando os posicionamentos do porquê que ele não está alinhado com a esquerda nessas eleições. E nisso ele mostra aqui. Mais de 10 milhões de pessoas agora vão ter isso como referência. Alguém me traz uma faca? Sério. Eu fiquei muito impactado com isso, porque é uma figura que literalmente marcou a minha infância defendendo essas falácias, que são falácias, e ao longo desse vídeo eu vou comprovar a respeito disso. E então eu não poderia deixar isso barato. Então eu tô gravando esse vídeo resposta pra você, Marco Túlio, não com a intenção de te atacar, mas com a intenção de tentar trazer um ar um pouco mais explicativo, mais científico e mais coerente pra essa questão, para ver se também consigo fazer você refletir e também ter consciência do peso que tem a sua voz, e também pra ver se você consegue rever alguns conceitos. É apenas uma intenção de instruir a coisa, de uma crítica construtiva, não é com a intenção de atacar ninguém. Aí vocês também devem estar pensando, José, mas essas falácias também já foram muito pregadas pelo Nicolas Ferreira, pela Ana Compagnolo, por aquele garotinho gordinho que apareceu na internet sob o título de criança conservadora. Por que você também não faz respostas a eles? Porque eu caguei e andei pra essa meia dúzia de adornos de miliciano. Essas pessoas nunca foram importantes na minha vida, não vai ser agora que vão ser. É diferente do Authentic Games, que foi uma figura que marcou a minha infância. Então, ele defender esses tipos de falácias que prejudicam a vida de milhares de pessoas da defesa tem um impacto muito mais forte em mim do que essas falácias serem defendidas pelo Nitobas Fudeira, a Anta Compagmula, o molequinho gordinho cujo nome nem decorei, nem vou porque tenho coisas mais importantes da minha vida pra me preocupar. Enfim, vocês entenderam, né? Nesse sentido, eu vou começar a fazer as minhas observações a respeito do assunto. Já tô aqui com a minha colinha, né, o roteiro, que vocês podem ver é bem singelo, pouca coisa. Eu vou ser bem rápido nesse vídeo, vou tentar pelo menos ser o mais rápido possível. Eu não tive tempo de ler e decorar esse roteiro antes de poder gravar, tá bom, gente? Porque tá sendo que eu tô tendo que fazer tudo na base da pressa, e mesmo se eu tivesse tempo eu não ia conseguir decorar, porque é bastante coisa. Então eu vou constantemente, vocês não vão ver eu olhando pra câmera, eu vou estar olhando pra baixo provavelmente, porque eu vou estar ou assim pra frente, colocando aqui, porque eu vou estar lendo o roteiro, tá? Nos pontos em que eu esquecer, e pra não cometer nenhuma gafe, nenhum erro aqui. Também vai ser um pouquinho difícil porque o vento do ventilador ele acaba balançando as folhas, mas eu vou tentar aqui. O primeiro ponto que ele acentua no vídeo dele é o aborto. Esse aí é um assunto que eu jurava que nunca ia ter que comentar, porque é um assunto muito polêmico, e embora eu seja treteiro mesmo, sou treteiro, gosto de enfiar minha cara a tapa, embora seja assim, eu achava que era polêmico demais para eu me envolver nesse assunto. Mas enfim, diante dessa situação, eu sou obrigado a me posicionar. Enfim, Marco Túlio, eu quero que você e todas as pessoas que falam que a esquerda defende o aborto e não sei o que lá das contas, me digam na minha cara. Vocês já viram alguma entrevista, alguma comitiva, algum meio público, alguma personalidade política de esquerda renomada falar a seguinte frase que eu vou ler aqui? Eu tenho um recado muito importante para dar a todas as gestantes que me seguem. Abortem, independentemente de sua vontade. Não importa as razões que te levaram a engravidar.
se relacionou sem usar preservativo, usou, mas falhou, já que nenhum método contraceptivo é 100% eficiente, foi abusada sexualmente, engravidou com consentimento, porque tinha o sonho de ser mãe. Dane-se, tá grávida? Eu sou a favorável que você aborte, independente da razão, porque colocar mais gente nesse mundo não dá. Vocês já viram alguma personalidade de esquerda falar isso, gente? Vocês já viram? Já viram? Fala, e fala, me responde. Não, vocês nunca viram. Porque existe uma grande, e vou repetir, uma grande diferença que eu vou comprovar entre ser favorável ao aborto enquanto prática e ser favorável à descriminalização e regulamentação da prática do aborto. Eu vou comprovar isso com dados estatísticos. Mas o fato é que nem o Lula, nem nenhuma personalidade renomada da esquerda defendeu o aborto enquanto prática. Já o Bolsonaro, eu não sei se eu posso dar a mesma defesa para ele, porque recentemente vazou uma entrevista dele à revista Isto É, em 2000, aonde ele foi perguntado para ele sobre a questão do aborto, e ele não só disse que ele concordava que o aborto deveria ser uma escolha do casal, como ele também disse que também passou pela cabeça dele a hipótese, a possibilidade, ele cogitou, ainda que por um leve tempo, a possibilidade de que sua esposa abortasse seu próprio filho. O carro da galinha caipira chegou! Eu começo a gravar, o ambiente vira um caos, né? É impressionante. Você ainda tem a pachorra de, depois de apresentar esses dados, dizer que o Bolsonaro é o santo puritano, que nunca apoiou o aborto nem nada, e que o Lula não. O Lula é o abortista, é o maconheiro, o macumbeiro, o traficante. Você tem a pachorra de falar isso na minha cara. É sério? Fala! Me responde! Mas falando sério agora, o Lula nunca foi favorável ao aborto enquanto prática. Nunca. Ele já foi favorável à descriminalização e regulamentação do aborto por parte do Estado durante alguns momentos da sua carreira política, tal como Bolsonaro também. Então não faz o menor sentido você deslegitimar o Lula nesse sentido e não deslegitimar o Bolsonaro também. Quando você faz isso, você está sendo parcial. E o Bolsonaro ainda fez de forma ainda pior. Ele disse que concorda que tem que ser uma decisão do casal e ainda momentaneamente cogitou a hipótese da sua esposa abortar o próprio filho. O Lula nunca sequer pensou nisso. O fato é que existe sim uma diferença gritante entre ser a favor do aborto enquanto prática, ou seja, achar que fazer um aborto, abortar o feto, matar a criança no ventre de sua mãe é uma coisa legal e boa de se fazer, e ser favorável à descriminalização e regulamentação do aborto. E isso eu posso provar com dados que eu vou fazer agora. Segundo um estudo do Instituto Guttmacher, ou Guttmacher, não sei como é que se pronuncia, é um instituto sediado em Nova York, mas a escrita do nome parece que é em alemão, demonstrou que países com as leis mais restritas, ou seja, que focam na criminalização e na punição em relação ao aborto, apresentam taxas mais altas de aborto praticado. Tá aí o dado, né? A exemplo do Paquistão. O Paquistão é o melhor exemplo que a gente tem que dar, que no estudo ele é um país com leis muito restritivas, criminalizantes e tudo mais, e no estudo foi o país que apresentou a taxa de abortos praticados mais alta, de 50 para cada 1.000 gestantes no Paquistão abortam. Já os países que oferecem o acesso a tal método de controle de natalidade mais facilmente, mais seguro, apresentam as taxas de aborto praticado mais baixas. Um exemplo claro é a Suíça, que no estudo apresentou a taxa mais baixa do mundo de aborto praticado. Apenas 5 a cada 1.000 gestantes na Suíça abortam, uma taxa 10 vezes menor que a do Paquistão. Além de outros países ali no intermédio que também foram analisados, né? Os Estados Unidos, a taxa era de 13 a cada 1.000 gestantes, Peru e Colômbia era 36 a cada 1.000 gestantes, enfim, é uma
questão complexa. O estudo ainda apontou que, embora nos últimos 25 anos os números totais de abortos praticados tenham aumentado, isso se deve a um contingente populacional maior. Afinal, é questão de lógica que a população de mulheres em idade fértil hoje em dia é muito maior do que a de 25 anos atrás, porque a população cresce, as pessoas vão fazendo aquele negocinho, as pessoas elas vão trazendo mais crianças para esse mundo, é questão de lógica. Há 25 anos atrás a população era de quê? 4, 5 bilhões de pessoas? Hoje já estamos em 8. E o estudo mostra que as taxas de aborto praticado para cada 1.000 mulheres apresentaram uma significativa queda nos últimos 25 anos. Ou seja, os números totais de aborto no mundo aumentaram. Sim, mas devido ao crescimento populacional de mulheres em idade fértil. E as taxas de aborto praticado para cada 1.000 mulheres, que é um número muito mais coesivo, vamos dizer assim, para a gente ver os dados reais referente ao número de aborto, diminuíram, estão menores. O relatório ainda consta que cerca de 56 milhões de abortos, ou uma a cada 4 gestações interrompidas, ocorrem anualmente no mundo todo. E que quase 50 milhões são em países em desenvolvimento, que são os países que tendem a apresentar o maior contingente de países que criminalizam em detrimento a regulamentar. Além disso, um estudo de 2012 com mais de 9.000 mulheres descobriu que quando as mulheres recebiam controle de natalidade sem custo, o número de gravidezes não planejadas e abortos caía entre 62% e 78%. Então, eu acho que eu não preciso nem falar nada, né, gente? Tá aí o dado, o estudo comprovando aí. Eu vou deixar todas as fontes aqui na descrição, e se não couberem todas na descrição, porque a descrição dos vídeos do YouTube tem um limite de 5.000 caracteres, eu vou deixar no comentário fixado. Todas as fontes eu vou deixar aqui no link para vocês poderem conferir na íntegra, para você ir lá e ver, será que esse garoto tá falando a verdade ou ele tá manipulando alguma coisa? E não somente isso, a gente também tem um estudo, um dado de 1996 para complementar aqui a nossa ideia. E esse estudo, ele mostrou que o aborto inseguro, que é predominante em países que criminalizam por razões óbvias, né? Eu não preciso gastar minha saliva para explicar o porquê, afeta centenas de milhares de mulheres todo ano e é responsável pela morte de até 100.000 mulheres anualmente. Ou seja, o aborto criminalizado, ele não envolve somente a morte dos fetos abortados, levando-se em consideração de que países que criminalizam tendem a apresentar taxas de aborto praticado mais altas, mas envolve também, principalmente, a morte das mulheres. As mulheres que vão abortar. E nisso aqui cabe um ponto reflexivo. Se a questão de ser a favor ou contra a descriminalização e regulamentação do aborto envolve, respectivamente, ser a favor ou contra a vida, para além da questão dos fetos, qual vida aqui está se referindo? Vida de um modo geral ou só a vida dos fetos? Porque eu escuto muitas pessoas falando a respeito dos fetos, que eu não estou dizendo que não devem ser atendidos, é uma questão importante sim, é uma vida. Mas eu não vejo ninguém falando a respeito da vida das mulheres, porque o aborto inseguro configura a morte de mulheres, como mostra aqui no dado, e mulheres pretas, pobres e periféricas principalmente. As razões são as mais óbvias do mundo, né, gente? Uma mulher branca, rica e de região central, ela, quando ela decide por abortar, essa sim que, pelas razões que, tipo, não tem nem como buscar ter qualquer entendimento, porque ela tem condição financeira mais do que possível de criar essa criança, ela tem acesso às clínicas clandestinas mais caras, de melhor infraestrutura, muito bem higienizadas, equipamentos de ponta, profissionais qualificados e formados, ela é muito bem atendida, muito bem acolhida, o procedimento é feito com a maior segurança do mundo, aí ela aborta e sai de lá como se nada tivesse acontecido, e sem nenhum medo de ser denunciada, porque ninguém é doido de querer ferrar rico nesse mundo. Já uma mulher preta,
pobre e periférica que decida por abortar, essa sim com justificativas um pouco mais compreensíveis, tipo foi abusada sexualmente, ou nem isso, vamos para um ponto mais principal da questão, tipo ela se relacionou conscientemente com um cara e engravidou, e quando o cara descobriu, o FDP resolveu não assumir a criança e sumir do mapa, fugiu, foi embora. Ele foi embora, sumiu, foi pra longe. E aí a mulher em questão, ela pensa que ela não tem condição financeira nem de criar a si própria. Não vai ter de criar essa criança. Que se vier nascer e ficar com ela, vai passar fome, vai passar necessidade e não vai conseguir se desenvolver normalmente, porque sem comida, sem água, sem tudo que é de necessário, vai ficar desnutrida, ficar doente, vai sofrer muito. E até mesmo se ela colocar essa criança para adoção, porque ela sabe a realidade dos orfanatos brasileiros que não são que nem Chiquititas, como muita gente pensa. Ela acaba numa situação muito difícil, onde muitas vezes ela nem tem o apoio emocional da família, ela decide que a melhor solução é abortar. E aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar uma clínica clandestina, a qual ela tem a condição de pagar. Que em 99,99999% dos casos vai ser o quê? Uma clínica clandestina caindo aos pedaços, sem higiene nenhuma, ratos passando, equipamentos cirúrgicos usados e mal higienizados, pessoas para realizar o experimento que nem têm informação, não entendem nada do que está acontecendo aqui, não sabem nem o que estão fazendo ali. Resultado, é de muita chance, de 80 a 90% de chance dessa mulher vir a morrer durante o procedimento. E mesmo que ela porventura venha a sobreviver, não fique com nenhuma sequela nem nada disso, o que vai acontecer? Ela certamente vai ser denunciada. Porque ela é pobre, preta e periférica. O tipo de pessoa que, infelizmente falando, mais se ferra nesse Brasil, aliás, nesse mundo. E certamente ela vai ser denunciada pelos próprios pseudo-profissionais que realizaram esse procedimento nela, que obviamente vão omitir completamente a participação deles, porque eles não querem se ferrar. E aí, ela vai, mesmo que ela sobreviva, ela vai ser presa. Então, querendo ou não, a questão da criminalização do aborto envolve sim a morte, o encarceramento e a marginalização da população de mulheres pretas, pobres e periféricas. É uma questão social envolvida. Outros dados do estudo, de 1996, indicam que, na época, outros dados interessantes e preocupantes, como que na Europa da época, cerca de 66% das mulheres tiveram pelo menos uma gravidez indesejada. Para vocês verem. Nos Estados Unidos da época, cerca de 60% das gravidez eram indesejadas e cerca de 50% abortadas. Dados extremamente maiores do que os de hoje em dia, onde, como eu já demonstrei, a taxa de abortos nos Estados Unidos de hoje em dia é de 13 para cada 1.000 mulheres, 1,3%, ou seja, o que está em torno de 1,3% das gestações abortadas, para 50% em 1996. E hoje vários estados americanos têm um aborto legal e regulamentado. Além disso, a média global de abortos praticados na época era de 32 a 46 para cada 1.000 mulheres, enquanto que nos países desenvolvidos era de 1 a 30 a cada 1.000 mulheres. Tá aí, né? Com quanto que tem uma questão social e econômica relacionada. E a Holanda, na época, tinha as taxas de aborto mais baixas, 5 para cada 1.000, as mesmas que a Suíça hoje em dia. E as leis mais liberais, entre outras informações que, se vocês quiserem, é só acessarem o estudo. A questão que eu quero passar aqui é o seguinte, eu não quero tentar convencer ninguém a ser favorável à descriminalização e regulamentação do aborto, nem nada, tá? É só o seguinte, a gente não pode pegar essa questão e entendê-la como uma questão simplista, querer simplificar o que não dá para se simplificar. E a gente precisa entender que o aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão social, é uma questão econômica, é uma questão de debate ético. E para quem acredita, né, para quem segue um credo, até mesmo uma questão religiosa e espiritual. Só que você querer pegar essa questão e reduzir apenas ao debate ético, ou pior, a questão religiosa, que como eu falei é a única subjetiva, depende se a pessoa segue um credo, se ela seguir quais são os dogmas que regem esse credo, enfim, é uma questão muito mais complexa. É basicamente
idiotice. Você querer simplificar uma coisa que não dá para simplificar. E além disso, é colaborar para a manutenção de um sistema da criminalização que, como comprovadamente, só aumenta as taxas de aborto praticado. E além disso, é colaborar para a manutenção de um sistema que gradativamente e de forma invisível colabora para o extermínio, a marginalização e o encarceramento da população de mulheres pretas, pobres e periféricas. É uma questão complexa e que não pode ser simplificada. O próximo assunto que ele acentua é gênero e sexualidade. Aqui ele fala das duas questões separadas, mas eu vou juntá-las para conseguir sintetizar um pouco mais esse vídeo que já está suficientemente longo. Aqui ele vem com aquela ideia extremamente esdrúxula de que a esquerda quer incentivar as pessoas a serem LGBTs, como se alguma personalidade política de esquerda realmente já tivesse feito algum discurso tentando convencer as pessoas que a seguem a serem LGBTs. Como se realmente alguém tivesse feito isso, assim como o que eu falei anteriormente, de que nenhuma personalidade de esquerda já tentou fazer algum tipo de discurso, já fez algum tipo de discurso tentando convencer as mulheres que as seguem gestantes a abortarem. Isso nunca foi dito antes, não faz o menor sentido. E ainda por cima ele vem com todo um viés religioso, fundamentalista, de que a esquerda propaga modelos de família para além do prescrito por Deus, que Deus fez o homem e a mulher e não sei o que lá das contas. Eu não vou me aprofundar nesse sentido, porque eu sou uma pessoa de posicionamento mais agnóstico, né? Eu não afirmo nenhuma crença religiosa como sendo uma verdade absoluta para mim, embora eu não negue a possibilidade de veracidade de nenhuma crença religiosa, e também porque esse vídeo aqui busca trazer um teor mais científico para a coisa, uma visão mais científica para o assunto, não religiosa. Mas como eu sei que muitas pessoas preconceituosas, principalmente nesse assunto, são fundamentalistas, embasam seu preconceito quase que totalmente em religião, eu vou deixar aqui de referência algumas fontes, alguns textos que falam do tema baseado no ponto de vista religioso. E se você é uma dessas pessoas, eu recomendo a você que leia esses textos antes de assistir a esse vídeo, antes de assistir a esse trecho, porque senão você só vai saber xingar e meter o pitoco aqui nos comentários, que é a única coisa que você sabe fazer. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A coisa que ele mais fala no vídeo dele é a menção falaciosa, vale se mencionar, da ideia da existência de uma ideologia de gênero. Inclusive, eu deixo de recomendação aqui pra vocês o vídeo Ideologia do canal Tempero Drag, que é um vídeo bem esclarecedor a respeito desse tópico, que pode ajudar vocês muito bem a compreender essa questão. Marco Túlio, eu quero deixar uma coisa bem clara pra você. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara pra você finalmente entender, tá bom? O conceito de ideologia de gênero, pelo menos como é pregado por essa galera dessa extrema direita, mais fundamentalista, mais ultraconservadora, de um conjunto de ideias mirabolantes que tem por objetivo confundir a cabeça das pessoas, principalmente das crianças, e transformar meninos em meninas e meninas em meninos e deixar tudo neutro, e nós entrarmos em um cenário pós-apocalíptico com todo mundo muito louco e na rua sem roupa fazendo sexo. Ai meu Deus, que delícia! Isso não existe, caramba! Meu Deus do céu, cara, fala sério! Só pela descrição que eu dei já dá pra perceber que é algo tão real quanto a teoria da Terra plana. Isso é uma falácia inventada por essa galera da extrema-direita ultraconservadora de viés neopentecostal neonazista, que inclusive esse próprio termo não tem nem origem científica, a origem é religiosa, que eu vou deixar aqui a fonte para vocês, que eles inventaram com a intenção de afastar o debate a respeito da diversidade, das diferenças, da inclusão, do respeito de todos os meios, principalmente do meio escolar, para terem hegemonia de seus ideais reacionários, baseando-se na cultura do medo, que é basicamente criar uma visão endemonizada, uma visão inimiga dessas questões, com a intenção de afastá-las, com a intenção de fazer com que o povo tema elas, tenha medo delas e assim queira afastar. É basicamente isso.
Para eu conseguir organizar um pouco mais esse debate, eu vou primeiro falar a respeito dos dados científicos sobre a questão de gênero e sexualidade, começando por sexualidade, que é o primeiro ponto que ele destacou, e depois eu vou falar do tópico educação sexual nas escolas e tudo mais, tá bom? Que é para ficar um pouco mais organizado. E para isso, eu escrevi, inclusive vocês provavelmente devem saber que eu reproduzo bastante, uns textos que falam a respeito desses tópicos, e eu vou lê-los. Vou começar lendo sobre sexualidade. Inclusive, antes de tudo, eu recomendo para vocês o meu vídeo, Diversidade de Gênero e Sexualidade sob o olhar da biologia, das ciências biológicas. Mas, enfim, vou começar a ler aqui o texto para ficar suficientemente claro. Sexualidade é um elemento da natureza da pessoa. Você já nasce com. Vários dados científicos da genética, o maior estudo até o presente momento sobre o tópico, na revista Science, descobriu que existe uma gama gigantesca de genes no DNA que respondem sozinhos de 8 a 25% da sexualidade. Existem algumas críticas quanto à base metodológica desse estudo, que se vocês quiserem compreender com mais atenção, eu recomendo o vídeo do Pirula, onde ele faz uma análise desse estudo mais aprofundada, e aí vocês podem compreender um pouco melhor a situação. Mas enfim, a crítica é basicamente o seguinte: o banco genômico, que reuniu sozinho mais de 90% das pessoas analisadas nesse estudo, que foi o UK Biobank, ele teve um formulário, vamos dizer assim, de seleção de indivíduos para o estudo muito fraco, baseado em uma única pergunta que não necessariamente reflete a sexualidade das pessoas. O formulário dele basicamente continha a pergunta que era: você já teve algum tipo de intercurso sexual na sua vida inteira com alguma pessoa do mesmo gênero? Se você respondesse que sim, você era logo de cara classificado como não hétero. Se você respondesse que não, você era classificado como hétero. É meio simplista demais essa noção de que uma pessoa que teve uma única relação sexual com alguém do mesmo gênero na vida inteira possa ser classificada como homossexual. É bem provável que uma pessoa heterossexual, no momento de dúvida, tenha tido uma relação sexual com uma pessoa do mesmo gênero, enfim, achou uma bosta, e muito provavelmente através dessa relação descobriu não ser homossexual. Sem falar de que o formulário do estudo nem classificava se a relação foi consentida ou não. Vai que uma pessoa heterossexual foi, tipo, abusada sexualmente por uma pessoa do mesmo gênero na vida, e aí marcou assim por conta disso. Enfim, o estudo pode ter enfiado... Eles podem ter enfiado uma cacetada de heterossexuais lá dentro. Sem falar de que, como eu sempre repito, sexualidade está relacionada à psique, ao cérebro, não à vida, experiências de vida. Uma pessoa homossexual, ela pode muito bem nunca ter se relacionado sexualmente com ninguém, muito menos com uma pessoa do mesmo gênero, por N motivos: preconceito, medo de rejeição familiar, convicções pessoais, nunca achou alguém que desse match, enfim, tem muitos fatores aí relacionados. E essa pessoa homossexual, com um psicológico que a leva a ter gosto afetivo por pessoas do mesmo gênero que ela não é nem mais nem menos homossexual do que uma pessoa homossexual que sai passando rodo. Então, é uma questão muito complexa. E sem falar que a sexualidade existe num espectro. Tem as pessoas que são heterossexuais estritas, homossexuais estritas, e no meio tem um espectro gigantesco de variações, até que no meio tem as variações bi-pan, e também tem as pessoas assexuais. Enfim, é uma questão muito mais complexa para você resumir a uma única pergunta que diz respeito apenas às experiências sexuais da pessoa. Mas muito melhor detalhado é o formulário do 23andMe, que foi o segundo banco genômico com maior contingente de pessoas, se não me engano foi 23 mil, e o UK Biobank foi 409 mil pessoas, se não me engano. E ele teve um formulário muito mais complexo, que considerava não só as experiências sexuais da pessoa, mas o número, o que ela achou, o que ela pensou, o que ela sente no seu dia a dia. Enfim, foi uma questão mais complexa. E a minha crítica é baseada no seguinte: se mesmo com uma base metodológica tão fraca, eles ainda assim conseguiram encontrar informações genéticas fortemente relacionadas à sexualidade das pessoas, imagina se eles tivessem uma base metodológica mais forte. Provavelmente encontrariam muito mais, não é? Epigenética.
Um exemplo é a intrigante relação entre homossexualidade masculina e irmãos mais velhos, algo comprovado estatisticamente. Para cada irmão mais velho que o homem tenha, na média, as chances dele ser homossexual são elevadas em 33%. Estudos mais recentes indicam um crescimento de 38% nessa chance, além de um pequeno acréscimo no caso de se ter irmãs mais velhas. O mais intrigante é que o mesmo não é visto nas mulheres. A principal hipótese é quanto a uma resposta imunológica da mãe, que vai acumulando anticorpos que atacam determinadas proteínas no cérebro fetal, e endocrinologia intrauterina. Dois bons exemplos são as razões entre os dedos indicador e médio, um marcador das doses de testosterona às quais nós somos expostos no útero, de homens e mulheres homossexuais que demonstram padrões curiosos, que indicam exposições diferentes. E filhas de mulheres com hiperplasia adrenal congênita, as filhas, as quais ficam expostas no útero a altas concentrações de testosterona produzidas pela mãe, têm chance significativamente maior, até 40%, do que as que não são expostas a esses padrões gestacionais de terem orientação sexual homossexual. Enfim, tem muito dado biológico aí e não paramos só por aí. Também tem um estudo que foi dirigido que observou que tem uma relação muito intrigante entre exposição fetal gestacional a medicamentos, drogas terapêuticas e uma maior chance do desenvolvimento da homossexualidade feminina, mas não da masculina. Basicamente, seria como se fosse o oposto ao efeito do irmão mais velho. Vou ler esse estudo aqui para vocês. Esse estudo foi realizado para determinar se a exposição pré-natal a drogas terapêuticas contribui para variações na orientação sexual. Especialmente suspeitos eram as drogas que poderiam afetar o delicado equilíbrio dos níveis de hormônios sexuais que parecem guiar a diferenciação sexual do cérebro fetal. As lembranças de 5.102 mães sobre o uso de medicamentos terapêuticos durante a gravidez foram vinculadas a relatos de orientação sexual de seus filhos, conforme fornecidos pelos próprios filhos ou por suas mães. Cerca de 14% das mães recordaram ter tomado pelo menos um dos 19 medicamentos prescritos, ou classes de medicamentos, durante a gravidez. Em relação à prole masculina, poucas evidências foram encontradas de que a exposição pré-natal a qualquer um desses medicamentos estivesse associada a variações na orientação sexual. No entanto, mesmo após o controle de idade, escolaridade e avaliação de capacidade recordativa das mães, a exposição a dois tipos de drogas foi significativamente associada à orientação sexual entre os filhos do sexo feminino. Um tipo consistia em pílulas dietéticas à base de anfetaminas e o outro era composto por medicamentos sintéticos para a tireoide. Uma análise mês a mês revelou que durante o primeiro trimestre o consumo de todos os medicamentos foi incomumente alto para mães de filhos homossexuais femininos. Medicamentos prescritos que afetam o sistema imunológico em desenvolvimento da mãe e ou do feto feminino podem alterar a feminização/desmasculinização do cérebro de forma a causar variações na orientação sexual adulta da prole. Enfim, esses dados já deixam algo extremamente claro, não é? Que orientação sexual está muito longe de ser uma mera escolha pessoal, estilo de vida, fruto de uma criação deturpada, como essa galera da extrema-direita insiste em mencionar. E esses não são os únicos estudos, tem muitos outros estudos que eu posso apresentar para vocês, estudos de análise de ressonância magnética observando diferenças no cérebro de pessoas homossexuais, enfim, tem muitos estudos correlacionados, que eu vou tentar deixar o máximo de exemplos aqui para vocês analisarem, mas não vou aprofundar muito porque tô com pressa. E nesse sentido, qual é o problema de que se tenha políticas públicas de inclusão social a pessoas que puramente são diferentes por natureza, Marco Túlio? Caramba, qual o problema? Qual o problema com isso? Não era você que estava falando no primeiro vídeo que o Brasil é um estado laico e não sei o quê? Então, meu filho, o que você falou nesse segundo vídeo, falou não, escreveu, que você mandou mensagem. Mas o que você escreveu destoa totalmente do que você disse no primeiro vídeo de que o Brasil é um estado laico. Porque em um estado laico, ou seja, que não tem vínculo com uma religião específica,
as legislações gerais, ou seja, que vão impactar na vida de toda a população, não apenas em seguidores de uma religião específica, devem ser pautadas principalmente em pareceres científicos e nos direitos humanos, não em dogmatismo religioso de uma religião específica. É tão simples de perceber. E ainda bem você falar de que modelos de família fora dos padrões de Deus e não sei o que. Eu já vi muitas pessoas falando isso, até porque a maioria das pessoas preconceituosas com relação às diferenças de sexualidade, elas são preconceituosas por razão de religião mesmo, de que tem um viés religioso fundamentalista. E como eu falei, eu não vou me aprofundar nesse sentido, mas aí eu entro num debate ético. Como é que vocês consideram nesse debate as pessoas inférteis? Porque o argumento de que que mais fez sentido, que eu já ouvi uma pessoa fundamentalista falar nesse sentido, é de que a relação sexual homoafetiva é um desvio porque a finalidade central do ato sexual é a reprodução e a relação sexual homoafetiva não reproduz. Inclusive, do próprio ponto de vista científico, a finalidade central do sexo nem é a reprodução. Inclusive, eu deixo aqui de referência um vídeo do Pirula, onde ele fala a respeito disso, reprodução ou prazer, sobre a finalidade do ato sexual. Mas eu gostaria de colocar em xeque essas pessoas uma outra questão. E as pessoas inférteis? Porque eu não sei se essas pessoas sabem, mas 15% da população mundial tem infertilidade. E ela comete a todos. Ela não tem preferência por sexualidade, gênero, sexo, nem nada do tipo. Então, como é que elas colocam nessa lista de pessoas inférteis? A infertilidade ela existe no espectro, é importante destacar. Desde aquela pessoa que só tem uma má formação no trato reprodutivo, até aquela que é 100% estéril, não produz gameta nenhum. E vamos considerar aqui apenas as pessoas estéreis. Se vocês descaracterizam uma relação homossexual por conta de não garantir reprodução, vocês também descaracterizam uma relação de uma pessoa estéril? Porque, desculpa, mas uma relação sexual envolvendo uma pessoa estéril nunca vai poder ter finalidade reprodutiva. Porque não tem como você reproduzir se uma das partes não produz gameta nenhum. Não dá, não rola, não sai coisa dessa coisa. É questão de lógica, de pensamento. Agora, falando sobre a identidade de gênero, a questão da identidade de gênero, eu vou ler apenas o segundo texto que eu escrevi vários textos nesse sentido, porque é uma questão muito mais ampla, onde eu falo da etiologia, da biologia por trás da questão. Basicamente, nesse texto, eu separei trechos do artigo O que é a tal da ideologia de gênero, da revista em português Saber Atualizado, onde é falado a respeito dos aspectos biológicos por trás da questão. E, obviamente, eu não vou aprofundar em todos os textos, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas antes de começar a dar ênfase nesse estudo, eu vou querer fazer o contrário. Eu vou apresentar estudos sobre a questão neurológica da identidade de gênero. Estudos de ressonância magnética que encontraram diferenças estruturais e funcionais no cérebro de pessoas trans pré-hormonioterapia, tá? Antes dessas pessoas iniciarem o tratamento hormonal. Porque aí, se for feito o estudo depois do tratamento hormonal, é bem mais provável que se encontrarem diferenças seja consequência da hormonioterapia e não da própria natureza da pessoa. Mas enfim, eu vou eu vou ler 2 estudos, mas também vou deixar outros de referência, tá bom? O primeiro estudo é apenas uma análise comparativa entre fatores estruturais e funcionais entre os cérebros de homens cis, que não trans, homens não transicionados, não fizeram a transição de gênero, e mulheres trans, que é pessoas transicionadas do masculino para o feminino. Essas, no caso, mulheres trans, tanto um grupo pré-hormonioterapia, ou seja, que não fez hormonioterapia, e um grupo pós-hormonioterapia, que realizou hormonioterapia, que é para ver as diferenças que existem entre o cérebro de uma pessoa transfeminina e o cérebro de uma pessoa cis feminina naturalmente, sem intervenção hormonal,
e, e os resultados que a hormonioterapia causa no cérebro da pessoa transfeminina. O estudo analisou 11 pacientes transfemininas pré-hormonioterapia e 11 transfemininas pós-hormonioterapia. E as pessoas cis masculinas, né, os homens cis, foram analisados como um grupo controle, ou seja, não estipou o número exatamente, é um grupo controle, que é apenas seria o contingente de dados que eles têm ali para fazer a comparação. E foi utilizada a ressonância magnética funcional em 3 Tesla. Eu não sei que tipo de ressonância magnética é essa, mas enfim. O resultado que foi encontrado: a rede de rotação mental foi ativada nos 3 grupos, porém com diferenças significativas dentro da rede. Homens cis mostraram ativação significativamente maior do córtex parietal esquerdo, região-chave para os processos de rotação mental. Ambos os grupos de mulheres trans relataram maior ativação das regiões temporo-occipitais comparadas com os homens cis, indicando diferenças funcionais cerebrais muito marcantes na etiologia da identidade de gênero. Então, eu acho que eu não preciso nem falar nada, né, gente? O dado tá aí. Mas não vamos parar só por isso, não. Vamos mostrar mais um estudo. O segundo estudo é uma revisão de estudos que avalia tanto homens trans, que é pessoas transicionadas do feminino para o masculino, quanto mulheres trans, que, como eu falei, é do masculino para o feminino, e observa que pessoas trans possuem estruturas cerebrais próprias, ou seja, com uma combinação de partes masculinas, femininas e desmasculinizadas ou desfeminilizadas. Padrões de mosaicos cerebrais que parecem diferir tanto dos padrões observados em homens cis quanto em mulheres cis. Ou seja, pessoas gênero diversas possuem cérebros próprios, possuem seus próprios cérebros. E isso já é observado no estudo. Então, é uma coisa que, tipo, não tem necessariamente como você possa prever qual vai ser a identidade de gênero dessa pessoa. Pode se identificar no feminino, no masculino, ou uma coisa mais intermediária. Inclusive, nessa ia entrar a questão sobre a não binariedade de gênero biológica, que é uma questão muito interessante. Também há diversos outros estudos no tópico, analisando diferenças estruturais e funcionais no cérebro, que eu vou deixar o máximo de opções aqui. Mas, para não alongar muito a questão, eu vou aqui começar a falar dos textos, do texto a respeito da etiologia, tirados os dados do artigo da revista Saber Atualizado. Bom, vamos lá. Começando falando de genética, porque a gente adora genética, né? Um estudo de 2008, referência 21 do artigo da revista Saber Atualizado, analisando as diferenças no número de cópias de cada gene do DNA de pessoas não transgêneras, controle, e de 717 transgêneros, sendo 444 transexuais masculino para feminino, ou mulheres trans, e 273 transexuais feminino para masculino, ou homens trans, encontrou uma significativa maior frequência de alterações citogenéticas e especificativamente uma significativa maior frequência da síndrome de Klinefelter, 47XXY, que é inclusive um estado intersexo por questão cromossômica. Em uma análise separada, em 7 de 23 indivíduos transgêneros foi encontrada a mesma microduplicação genética na região de G7Q 21.31, nas posições CHR 17.2.44,187,44,774,639, englobando o gene CANSLI, eu não sei como é que se pronuncia. A disrupção desse gene está envolvida na síndrome de Cohen-de-Vries, também não sei como é que se pronuncia, espero que eu tenha pronunciado corretamente, a qual envolve problemas comportamentais e baixa interação social. Os transgêneros com a microduplicação, no entanto, não expressam a doença ou qualquer patogenicidade associada e se mostram saudáveis, mas essas alterações podem potencialmente afetar o comportamento e, consequentemente, a construção do gênero. O gene em si é importante para a regulação de complexas funções cerebrais.
Próximo dado da genética, um estudo publicado em julho de 2019 no periódico European Psychiatry mostrou que os indivíduos transgêneros e não binários, um dado com pessoas não binárias, são significativamente mais prováveis de terem autismo ou expressarem traços autísticos. Em 177 pessoas analisadas acima de 18 anos, 68 cisgêneros e 50 transgêneros, logo seria 68, 177. Então provavelmente entraria na equação 59, acho que 59 indivíduos não binários. 14% daqueles que eram transgêneros ou não binárias tinham diagnóstico de autismo, enquanto que mais 28% desse grupo alcançaram o limiar para o diagnóstico do autismo. O espectro do autismo possui forte componente genético e provavelmente epigenética para o seu desenvolvimento. Além, é claro, vale destacar que também já foram observados estudos mostrando que existem influências hormonais intrauterinas para a etiologia do autismo, que eu vou deixar algumas opções aqui para vocês analisarem. Reforçando a importância dos genes ou da expressão diferenciada desses genes, além de ciclos hormonais pré-natais, para a construção do gênero. Esses e outros estudos de pequeno porte foram corroborados por um mais recente e robusto publicado no periódico de alto impacto Nature Communications, referência 67. Encontrou que os adultos transgêneros e gêneros diversos são 3 a 6 vezes mais prováveis do que adultos cisgêneros a serem diagnosticados com autismo. O estudo analisou dados clínicos de mais de 640 mil indivíduos adultos do Reino Unido, implicando que 3,5 a 6,5% dos adultos transgêneros e gêneros diversos nesse bloco estão no espectro autista. Então, eu acho que eu não preciso nem falar nada, né, gente? Os dados aqui, olha, todo escrito, e vão estar as referências esse texto e os outros textos vão estar nas respostas ao comentário fixado desse vídeo, para vocês poderem ler na íntegra. Enfim, todos os dados vão estar lá. Agora falando de hormônios, influências hormonais. Além disso, evidências científicas confirmam os efeitos de andrógenos durante o desenvolvimento embrionário nas atividades associadas ao gênero. Referência 12. O grau de exposição aos andrógenos, inferido do tipo de mutação do gene CYP2-1A2, que causa a HAC, hiperplasia adrenal congênita, né, que também é um estado intersexo, e a severidade da doença está relacionado linearmente e moderadamente à extensão de interesse em atividades típicas do gênero masculino. Variações no nível de testosterona no ambiente uterino, medido no fluxo amniótico, independentemente da existência de uma HAC, também estão ligadas ao comportamento preferencial das crianças. Existe inclusive documentado o caso de 3 indivíduos expressando disforia de gênero na fase adulta que foram expostos no útero a anticonvulsantes, fenobarbital e difantoína, estes os quais podem interferir com o metabolismo de hormônios sexuais e, portanto, agir na diferenciação sexual do cérebro, referência 71. Um estudo unindo a genética e a atuação de hormônios no desenvolvimento embrionário e publicado em 2008 no periódico Biological Psychiatry, referência 14, investigou o genoma de 112 indivíduos transgêneros masculino para feminino, mulheres trans, né? E comparou os sequenciamentos com o genoma de indivíduos não transgêneros, controle. Os pesquisadores encontraram que os transgêneros eram mais prováveis de terem uma versão mais longa do gene associado ao receptor andrógeno, a qual é responsável por modificar a ação da testosterona no corpo. Esses genes podem interferir na ação da testosterona durante o desenvolvimento embrionário do indivíduo, submasculinizando o cérebro. Um estudo de revisão sistemática e meta-análise publicado em 2020 no periódico Journal of Pediatric Urology, referência 80, investigando os casos comuns de DDS, que é desordens ou diferenças do desenvolvimento sexual, que é o nome que a academia dá para os estados intersexos,
como hiperplasia adrenal congênita, síndrome da insensibilidade androgênica completa ou parcial, deficiência da 5-alfa-redutase, deficiência da 17-hidroxiesteroide dehidrogenase, digênese gonadal misturada, entre outros. Encontrou uma prevalência geral de 15% para o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero. Algumas condições tinham taxas de prevalência tão altas quanto 53%. Já com indivíduos XY totalmente insensíveis a andrógenos, tipicamente criados como meninas, a prevalência era de apenas 1,7%. Isso reforça o papel dos andrógenos na construção da identidade de gênero. Agora vamos falar de epigenética, bem brevemente, para fechar esse bloco e partir para o tópico de educação sexual nas escolas e depois a gente poder seguir para o último assunto e encerrar logo isso aqui. O modo de ação dos hormônios parece ocorrer principalmente via epigenética, referências 19 e 20. Epigenética refere-se a mudanças no DNA ou cromatinas associadas. 2. Que influenciam a expressão dos genes, mas não mudam a composição do material genético. Evidências sugerem, de fato, que a diferenciação sexual do cérebro requer também mudanças orquestradas na metilação e acetilação de histonas do DNA. Interferências nessa orquestra podem levar a variações de gênero. Fatores ambientais, incluindo eventos sociais, podem também ativar ou desativar marcadores epigenéticos. Estudos já mostraram, por exemplo, que, comparadas com crianças criadas pelos pais biológicos, crianças criadas em orfanatos possuem um maior nível de metilação no DNA associados com resposta imune, humor e comportamentos sociais. Referência 57. Enquanto que eventos sociais marcantes, traumáticos ou não serem capazes de por si só determinar uma transgeneridade via intermediários epigênicos, eles representam fatores que provavelmente influenciam nas variações de gênero masculino ou feminino. Depois disso tudo, são mencionados no texto um estudo sobre a metilação do DNA de pessoas trans e comparando com a metilação do DNA de pessoas cis, pessoas trans pré-hormonioterapia, antes de iniciarem a hormonioterapia, que observa que a metilação do DNA de pessoas trans antes da hormonioterapia, sem nenhuma intervenção hormonal, já difere significativamente da metilação do DNA observada em pessoas cis, que é um estudo externo ao artigo da revista Saber Atualizado. Além disso, também é mencionado no texto um estudo do México que comprova que a identidade de gênero trans não é um distúrbio mental, indo de acordo com o parecer da OMS. Também tem estudos sobre a questão especificamente das identidades de gênero não binárias. Tem um estudo que descobriu que pessoas de identidade de gênero não binárias tendem a padronizar no que se refere à entonação vocálica de modo intermediário ao padrão masculino e ao padrão feminino, e também tem estudos a respeito da etiologia da entonação vocálica, que possui comprovando base genética para tal variação e também base hormonal intrauterina. E para fechar esse texto, que tem outros textos com outras questões aprofundadas, um estudo que demonstra que o cérebro age diretamente regulando a entonação vocal, indicando que essa diferença intermediária no padrão de entonação vocálica de pessoas de identidade de gênero não binária possa ser um reflexo de uma diferença, pelo menos funcional, no seu cérebro. E, além disso, os outros textos têm vários outros estudos importantes, como, por exemplo, estudos que mostram que o acesso, a concessão de acesso a acompanhamento médico, psicológico, processos de transição física, biológica, adaptação fenotípica para adaptar o fenótipo à mentalidade, possuem um efeito muito positivo na saúde mental de pessoas transexuais, em detrimento de um estudo
recente de 2018, com mais de 30 mil pessoas, dados coletados desde 2015, que é mencionado inclusive no artigo da revista Saber Atualizado, que indica que as tentativas de reverter a identidade de gênero das pessoas trans, além de serem ineficientes, estão diretamente relacionadas com efeitos mentais adversos, incluindo aumento nas taxas de tentativas de suicídio, prejudica a vida dessas pessoas, entre tantos outros dados que eu não vou aprofundar tudo aqui, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã e também porque eu tô com pressa. Já está mais do que óbvio, comprovado e claro, muito bem estabelecido, de que identidade de gênero, gênero diverso no caso, porque ninguém critica, ninguém fala nada da identidade de gênero cisnormativa, está muito longe de ser uma escolha pessoal, estilo de vida, fruto de uma criação deturpada, não sei o quê. Já está mais do que suficientemente comprovado que é um elemento psicológico, uma variação neuropsicológica inerente à natureza das pessoas gênero diversas. Isso é um fato, já é mais do que comprovado por todos os grandes estudos mostrados na academia científica. Isso é fato. Inclusive, voltando naquela de enfiar fundamentalismo religioso em tudo, o Authentic fala, na parte que ele fala de ideologia de gênero, que pela perspectiva da extrema-direita ultraconservadora, neopentecostal, neofascista, é um mito, que eu já deixei bem claro no começo dessa parte. Ele fala a respeito daquela frase mais do que suficientemente batida, que Deus fez o homem e a mulher e não sei o que. Eu gostaria de perguntar para você, Authentic, Deus fez o homem e a mulher. Nesse sentido, vamos supor que você estaria falando apenas sobre a questão do sexo, né? Anatomia, corpo. Não está levando em consideração a questão do gênero, psique, cérebro, que também existe. Tá, mas e as pessoas intersexos? As pessoas que nascem com variações biológicas, anatômicas, que estão no meio, intermediárias em relação a o macho típico, ou endossexo masculino, ou diádico masculino, chame como preferir, e a fêmea típica, ou endossexo feminino, ou diádica feminina. Seja pela questão cromossômica, por não se encaixar no padrão esperado para o macho e para a fêmea, do XYXX, ou por uma questão gonodal, não se encaixar no esperado de testículo ou ovário, ou hormônio, ou genital interno ou externa, que hoje já são catalogados mais de 40 estados intersexuais diferentes, 40, que em conjunto representam uma média de 1 a cada 100 nascimentos, ou seja, é muito comum. E 1,7% da população mundial, ou seja, ser intersexo é tão comum quanto ser ruivo ou loiro natural. E aí, se Deus só criou o homem e a mulher, quem criou as pessoas intersexos? O capeta? Elas são frutos do capiroto? Demônios encarnados? É sério? Tá vendo? É por isso que não faz o menor sentido enfiar fundamentalismo nas coisas. Ainda mais numa debate político que envolve a vida de tantas pessoas. É questão de lógica. Mas enfim, eu entrei no debate das pessoas intersexos principalmente porque, como é inclusive mencionado no artigo da revista Saber Atualizado, entre as décadas de 50 e 60, as crianças intersexos, elas eram, e isso globalmente era o consenso médico da época, elas eram todas operadas cirurgicamente para terem uma genitália típica feminina, por conta daquela frase, daquele dito extremamente ridículo, assim, que eu acho que falam que é muito mais fácil cavar um túnel do que construir uma torre. E aí, todas, independente de cromossomo ou qualquer coisa, eram operadas cirurgicamente para terem uma genitália feminina. E seus pais eram recomendados de que nunca tocassem no assunto com suas crianças e criassem essas crianças de uma forma feminina típica. Porque na época o entendimento era de que o simples construto social seria capaz de moldar um gênero ou uma mentalidade feminina nessas crianças e fazer com que elas se entendessem como meninas, o que se comprovou extremamente ineficiente no caso das crianças XY que passaram por essas experiências, onde mais da metade delas continuavam mantendo uma identidade de gênero masculina.
mesmo sendo criadas como meninas e tendo um corpo fenotipicamente feminino. Aí você provavelmente deve entrar, José, mas o texto só falou que é mais da metade, pode ser 60%, 70%, ainda assim teve um contingente grande de crianças que manteram a identidade de gênero feminina, mostra que o fator social tem relevância sim. Aí eu fico tipo, meu filho, em que universo você vive? Nunca estudou ciência, embriologia? Você nunca estudou? Sério? Se essas crianças nasceram com genitais externos ambíguos, isso é um sinal de que no útero, na gestação delas, elas foram expostas a padrões de hormônios e enzimas atípicos. Porque o que difere sexualmente a genitália é a exposição a hormônios e enzimas. E essa exposição a hormônios e enzimas, como a gente pôde observar pelos estudos, não difere sexualmente só a genitália, mas também o cérebro. Sim, eu sei que o cérebro e a genitália são diferidos sexualmente em períodos completamente diferentes da gestação. A genitália antes do 2º mês e o cérebro entre o 4º e o 5º mês. O que inclusive é o que permite a dissonância entre um fator e outro. Mas o fato que eu quero acentuar aqui é o seguinte: nada impede que os níveis de exposição hormonal que tiveram impacto numa diferenciação atípica na genitália tenham perdurado até o período de diferenciação sexual do cérebro e, consequentemente, resultado numa diferenciação sexual atípica do cérebro também. O que explica por que não é uma maioria absoluta das crianças XY que passaram por essa experiência e mesmo assim mantiveram a identidade de gênero feminina, não mantiveram a identidade de gênero feminina. Mas o fato é que a maioria não foi. A maioria das crianças XY que passaram por essa experiência de mutilação genital, de hormonização também, para que o seu corpo se desenvolvesse de uma forma feminina quando não tem a questão hormonal, e criação social por parte da própria família, continuou mantendo a identidade de gênero masculina. O que prova que o fator social não é determinante. Um caso que exemplifica muito bem isso, que os direitistas conservadores adoram ficar explanando, mas literalmente dão um tiro no próprio pé, porque ao explanarem nesse caso eles literalmente provam que é mentira uma coisa que eles defendem, que as pessoas trans só são trans porque fizeram escolhas erradas, porque foram criadas de uma forma deturpada, não sei o que. Eles provam quando propagam esse caso, mas acho que eles ignoram, que é o caso do David Reimer, que, se vocês quiserem compreender sem nenhum viés ideológico de extrema direita, eu recomendo a vocês a reportagem da revista Psychiatry Online Brasil, acho que é assim que se pronuncia. E, inclusive, tem um vídeo do Pirula intitulado Ideologia de Gênero Mata, onde ele fala desse e outro caso, de uma forma mais esclarecedora. Tanto é que esses casos de crianças intersexos nas décadas de 50 e 60 que eu acabei de falar é o que leva a maioria das corporações médicas dos Estados Unidos hoje em dia a se posicionarem veementemente contra as cirurgias de cunho estético precoce em bebês nascidos intersexo. Porque você não tem como prever qual vai ser a identidade de gênero dessa pessoa mais pra frente. Então, ao você fazer uma cirurgia de cunho estético, não estamos falando de cirurgia necessária para a sobrevivência da criança, estamos falando de cirurgia de cunho estético. Você pode muito bem estar violando um direito sexual e reprodutivo dessa pessoa. E não só isso, o que não falta são depoimentos de pessoas intersexos que, quando nasceram, foram operadas cirurgicamente, mutiladas literalmente, para seus corpos serem binarizados para atender a ótica da sociedade, e relatam inúmeras complicações, tanto físicas quanto psicológicas. Eu vou deixar aqui o maior exemplo de depoimentos que eu puder deixar. Tem muitos outros dados interessantes e importantes que eu gostaria que vocês analisassem, mas que eu não vou aprofundar aqui porque o tempo aqui não joga a meu favor. Então os textos vão estar todos, em todos os detalhes, com todos os links, nas respostas ao comentário fixado desse vídeo. E, se possível, ao acabar de assistir esse vídeo, leiam, tá? Leiam para poder compreender. Agora eu vou falar do tópico educação sexual.
nas escolas, que também é um assunto que entra muito em voga quando a gente fala sobre essa questão de manipulação esquerdista, ideologia de gênero, caramba, quatro. Antes da década de 90, a educação sexual nos meios escolares, social e tudo mal, era praticamente inexistente, porque no consenso da época era necessário manter-se casto até o matrimônio. E antes da sua noite de bodas, lhe era dada uma explicação muito básica do que era o sexo e tudo que era necessário saber, e vá à batalha. Dúvidas adicionais, você se vira, porque disso não se fala em público, nem mesmo com seu parceiro, com a pessoa que está do seu lado. Porém, a partir da década de 1930, já se começou a ter nas escolas aulas muito básicas de educação sexual, o que se intensificou muito mais no período pós-Segunda Guerra Mundial, pois nesse período teve o boom de nascimentos, onde todo mundo começou a ter muito filho, nascer muita gente, tanto que as pessoas que nasceram nessa época eram chamadas de baby boomers, porque nascia muita gente. Então, a sociedade se via com a necessidade de se falar das mudanças da puberdade e da gravidez. Obviamente que só se falava sobre essas questões dentro do matrimônio heterossexual. Mesmo assim, não demorou muito até que aparecessem grupos cristãos desprestigiando a educação sexual, chamando de um complô comunista. E não só nos Estados Unidos. Vários países da América Latina, incluindo México, Brasil, Argentina e por aí vai, falavam que o tópico educação sexual era uma estratégia desses hippies de esquerda e que era uma ameaça à família tradicional. Qualquer semelhança com o pessoal de hoje não é mera coincidência. Esse pessoal parece que não evolui, não pesquisa, não se informa. Até que chegou na década de 90, a pandemia de HIV e a educação sexual se mostrou como uma questão de saúde pública. E com a geração dos millennials em plena adolescência, se mostrava necessário falar a respeito do tema de como se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis e tudo mais. Com a chamada geração X em plena adolescência, isso se intensificou. Mas a educação sexual continuava fraca, até que chegou o maior professor de educação sexual que já teve, a internet. Pois na internet se tem o entendimento de que você pode pesquisar qualquer coisa que aparecem 1001 respostas para você. Porém, se criou o entendimento equivocado de que tudo que aparece na internet é verídico e não é. Hoje existem dois modelos principais de educação sexual, que podem variar dependendo dos especialistas que falam. O primeiro é a educação sexual de abstinência, ou seja, busca atrasar ao máximo possível o início da vida sexual dos jovens. Se resume a falar basicamente de uma forma muito simplista e puramente biológica do desenvolvimento corporal na puberdade e dar muita ênfase nos riscos do início da vida sexual, o que inclui a gravidez adolescente e a disseminação de DSTs. E o segundo modelo é a educação sexual integral, que busca abordar todos os tópicos da sexualidade. O que inclui, tenho aqui uma lista que eu vou dar uma lida. Inclui imagem corporal, relacionamentos emocionais e suas responsabilidades, anatomia, atividade sexual, reprodução, idade de consentimento, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, métodos contraceptivos, planejamento familiar, gênero, orientação sexual, prazer, tomadas de decisões, comunicação, DSTs e valores. A princípio pode parecer que nós estamos dando muita informação para as crianças e adolescentes, e pode ser que muitas corporações religiosas e grupos familiares não estejam muito de acordo, mas a evidência é contundente. A educação sexual baseada na abstinência não funciona. Indo para os dados, nos Estados Unidos, depois de ter promovido e investido em um programa de abstinência de 4 anos, foi feito um estudo para ver os resultados, e os resultados foram muito desanimadores. Se observou que entre o grupo com um programa baseado na abstinência e o grupo com um programa padrão, não havia diferenças na abstinência sexual, tampouco na idade de iniciação sexual.
O que foi observado é que entre os jovens do grupo de abstinência não foi recordado que o uso de preservativos foi efetivo na prevenção de DSTs. Por isso tem surgido o entendimento de que a educação sexual de abstinência viola os direitos humanos das crianças e dos adolescentes, pois priva eles do conhecimento que é necessário para eles se prevenirem de desenvolver problemas de saúde e sérios outros males muito importantes. Outros estudos ainda têm encontrado que a educação sexual de abstinência apresenta um número maior de gravidezes se comparado com a educação sexual integral. Os dados estão aí, né? A comprovação do que eu estou falando. Enquanto que a educação integral, junto de métodos de controle de natalidade, tem mostrado maior eficiência. Um dos sistemas de educação sexual mais eficientes do mundo atualmente é o da Holanda. A sexualidade na Holanda é mostrada como algo prazeroso e positivo. As pessoas holandesas relatam sua primeira vez como divertida e desejada, enquanto que 2/3 dos americanos se arrependem de não ter esperado mais. A idade média de iniciação da vida sexual na Holanda é de 17 anos, enquanto que nos Estados Unidos é de 15,6, idades semelhantes à de países como México, Argentina e Colômbia. E não só isso, os holandeses possuem uma das menores taxas de gravidez na adolescência do mundo. Apenas 2,5 a cada 1.000 gestantes na Holanda são adolescentes, enquanto que no México, assustadores 70,6 a cada 1.000 gestantes são adolescentes. Dados esses extremamente preocupantes, principalmente levando-se em consideração de que a gravidez na adolescência é a principal causa de morte entre as meninas de 15 a 19 anos, sem falar de que isso afeta seriamente o seu desenvolvimento social, econômico e profissional e educacional, obviamente. A diferença é que na Holanda se discute o sexo desde uma idade bem prematura. Aos 4 anos, os infantes já falam de seus corpos e sentimentos, aos 7, do respeito e da atração. Desde os 10 anos, lhes é ensinado sobre as mudanças da puberdade, amor e relações. Já na adolescência, se fala de como levar relações saudáveis e de métodos contraceptivos. E desde 2012, o programa deve incluir questões de gênero e sexualidade. Mas a gente nem precisa parar apenas na Holanda. Vamos falar da Suíça, que a gente mencionou lá no começo? Aliás, aproveitando para mencionar aqui, eu esqueci de falar a respeito das taxas de abuso sexual, do famigerado estupro. As taxas de abuso sexual na Holanda são de 7,1 para cada 100.000 cidadãos. E na Suíça, que a gente vai falar agora, são de 6,4 para cada 100.000 cidadãos. Taxas relativamente bem baixas. Para níveis comparativos, as taxas de abuso sexual no Brasil são de 24,4 a cada 100.000 habitantes. No México, 12,6 a cada 100.000 habitantes. Na Bolívia, 33,8 a cada 100.000 habitantes. Nos Estados Unidos, 38,6 a cada 100.000 habitantes. Na Tanzânia, 5.802 casos para cada 100.000 habitantes. E na Índia, 31.677 casos a cada 100.000 habitantes. Segura essa! Enfim, vamos falar agora sobre o tópico educação sexual na Suíça. Lá na Suíça, desde os 5 anos, as crianças brincam com bonecos que mostram o dimorfismo sexual humano e também aprendem que alguns de seus coleguinhas têm 2 pais ou 2 mães e que não tem nada de errado em ser diferente. Afinal, não são justamente as nossas diferenças que nos tornam especiais? Enfim, algumas escolas ainda têm o Dia do Sexo, onde os estudantes assistem palestras sobre a sexualidade e aprendem a não discriminar as pessoas por sua identidade de gênero e orientação sexual. E para isso, participam de conversas com bissexuais e transgêneros, por exemplo, que contam as suas histórias e respondem dúvidas. Resultado desse sistema, a Suíça tem a menor taxa de gravidez na adolescência da Europa. Uma média de apenas 0,8% das gravidezes na Suíça são de mães adolescentes. A média da Europa é de 4%. Enquanto que no Brasil, segundo a OMS,
a cada 1000 grávidas, 68 são adolescentes. Número considerado altíssimo. É isso, né? Acabamos o tópico sobre sexualidade. Agora vamos falar sobre o terceiro tópico para acabar logo isso, porque eu tô com fome. Terceiro tópico, drogas. Bom, essa parte eu vou embasar principalmente no vídeo Guerra às Drogas do canal Tempero Drag, porque eu já tô cansado, sinceramente falando. Eu quero acabar isso logo para poder ir comer alguma coisa e viver minha vida. Enfim, eu já vou deixar logo bem claro que eu odeio, quem fala isso é a Rita Von Hunt, personagem drag queen interpretada no canal Tempero Drag, mas eu concordo com ela. Eu odeio esse termo guerra às drogas, porque ele literalmente mascara o que está acontecendo no nosso país, que é um sistema de encarceramento, exclusão e detenção da população preta, pobre e periférica do Brasil. Aliás, isso é tão explícito que até parece meio ridículo ter que fazer um vídeo para falar sobre isso, sabe? Por exemplo, quando a gente para analisar e vê que a palavra traficante só aparece nas notícias quando a questão é envolvendo uma pessoa negra, pobre e da periferia. Ou seja, envolvendo uma marca étnico-racial na questão. Quando tem uma marca étnico-racial de uma pessoa preta, pobre e periférica envolvida na questão, a palavra traficante automaticamente aparece magicamente nas notícias. E é só a gente lembrar de todos os casos quando estudante de medicina é apreendido com entorpecentes. Nunca você é um traficante porque você estuda medicina. Para a gente compreender melhor essa questão de guerra às drogas, que é uma prática tão antiga quanto anda pra frente e sempre mascara outros interesses, vamos lembrar, por exemplo, da Lei Seca, Leis de Proibição nos Estados Unidos. Fica de recomendação, inclusive, que eu deixei da minha própria recomendação, o filme Os Intocáveis, de 1987. Elas começam em 1920 e vão terminar em 1933, proibindo a distribuição, produção, comércio, consumo e importação de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial lá por 1917, quando está acontecendo a Revolução Russa na Rússia, né? Na Noruega que não vai ser. E as primeiras leis de proibição que dão permissão para o exército e para a polícia norte-americanos invadirem, saquearem e destronarem casas e residências em prol da moral, dos bons costumes e do não consumo de drogas, começam a serem usadas como ferramenta política para desmantelar sindicato, União de Trabalhadores e Partido Comunista nos Estados Unidos. Nos anos 50, nos Estados Unidos, estava acontecendo o The Beat Generation, que era basicamente um grupo de artistas que propunha uma linha na contramão dessa visão da época, uma sociedade alternativa. E um dos expoentes era o William S. Burroughs, que tem como um de seus mais renomados escritos Naked Lunch, né, Almoço Pelado, Junkie, entre outros escritos. Esses são os mais famosos. E nesses escritos, o Burroughs ele vai nos propor um entendimento, uma racionalização mais divergente. Você, nós adoramos usar drogas, certo? Você usa Lithium, Valium, Prozacium, Whiskium, Rivotrilium, Cigarrium, Chocolatium, Queijum, Açucarium, Refrigerantium, Cafésium, Energeticum e por aí vai. Enfim, nós adoramos usar drogas. Utilizamos drogas no nosso dia a dia o tempo todo. E as nossas drogas são legalizadas. E ninguém implica que nós as utilizemos ou gostemos de utilizar. E por que as deles estão proibidas? O que o Burroughs vai nos propor é uma reflexão a respeito dessa questão da guerra às drogas, que proíbe certas drogas em prol da moral e dos bons costumes, ao passo que libera outras sem nenhum tipo de moral ou bons costumes. O que a nossa guerra às drogas faz é dar
muito incentivo financeiro, enriquecer quem faz vista grossa para esses ataques, essas intervenções nas periferias, levar uma violência inimaginável para as periferias das cidades e, com balas perdidas, começar o genocídio da população daquela região. Nessas últimas décadas, uma quantidade incontável de crianças foram mortas, baleadas, durante as ações policiais nas periferias do Brasil. Eu vou deixar aqui alguns nomes marcados porque eu acho importante que a gente marque o peso do que é morar no Brasil. Agatha Félix tinha 8 anos e foi brutalmente assassinada com uma bala perdida nas costas enquanto estava em uma perua escolar. E aqui eu deixo pra gente fazer uma reflexão. E se ao invés de uma menina negra da periferia, e pobre obviamente, quem tivesse sido morto fosse o filho branco e rico de um empresário multibilionário no Leblon, se essa criança tivesse sido brutalmente assassinada com uma bala perdida nas costas em uma perua escolar no Leblon, o filho de um empresário branco, rico, o que será que teria acontecido? Como é que a sociedade reagiria a isso? Cauê Ribeiro tinha 12 anos, Cauã Rosário tinha 11 anos, Cauã Peixoto, 12 e Jennifer Silene Gomes, 11. Essas foram as vidas tiradas em nome da guerra às drogas, do combate ao narcotráfico, da moral e dos bons costumes, da proibição. Agora, uma reflexão. A polícia, nas operações policiais, segue o morro atirando, certo? Ou então, eu queria mandar um beijo para o excelentíssimo João Dória, ex-governador do estado de São Paulo, que deu o relato de que a partir de janeiro de 2019 a polícia ia atirar para matar. E logo depois se disse muito comovido, muito pego de sobressalto, quando uma operação policial em Paraisópolis covardemente acuou um grupo de jovens que estavam em um baile funk numa ruela e passaram por cima deles, resultando em 9 mortes numa praticamente espécie de soterramento humano. Agora, se todo esse tiroteio, toda essa violência, todas essas balas perdidas, todo esse soterramento humano que ocorre nas periferias é em nome da guerra às drogas, do não consumo de drogas, da moral e dos bons costumes, por que a polícia não entra atirando em rave? Sim, porque rave nada mais é do que uma festa de música eletrônica que dura 24 horas, 42 horas, 72 horas e nenhum corpo humano aguenta dançar todo esse tempo sem estar sob o uso de fortes psicotrópicos. Será que não existe o consumo em drogas nas festas da Mackenzie, da PUC, da USP, da UF, da UFRJ? Será que não tem drogas na festa do Peão em Barretos? Será que não tem drogas no Villa Country, no Villa Mix, na The Week, no Rock in Rio? Será que não tem drogas nesses ambientes que são mais classe média alta? Se sim, e o interesse da guerra às drogas é puramente a questão da ética, do não consumo de drogas, da moral e dos bons costumes, por que a polícia só entra atirando com violência, balas perdidas, soterramento na favela? Bom, é explicitado muito claramente de que essa guerra às drogas só é guerra quando o corpo que vai ser atingido é um corpo marcado por raça e etnia, pobreza e um local de periferia social. A gente também precisa se questionar por que a gente tem esse entendimento social de enxergar a droga ilícita como o inimigo da vida social e de olhar para os usuários e viciados em drogas como criminosos e não como pessoas fragilizadas? O primeiro é a questão do vício, né? Que as drogas ilícitas causariam na gente processos de dependência química, psicológica, que deixariam a gente vidrado nelas e que não conseguiria parar de consumir. Vamos supor que você esteja assistindo esse meu vídeo no celular
E aí você está assistindo esse meu vídeo no celular, andando pela rua, não está vendo o seu caminho, tropeça e quebra a bacia, a perna, quebra alguma parte do seu corpo. Você, no hospital, vai tomar analgésicos e medicamentos, que são drogas, só que legalizadas, para suportar o pré-cirúrgico, o cirúrgico e o pós-cirúrgico de muita dor. Então vamos supor que você tome, por exemplo, metadona, que é um medicamento com efeitos similares aos da heroína. Você vai tomar esse medicamento sucessivas vezes, em inúmeras administrações, por bastante tempo, e quando sair do hospital, você não vai estar viciado. A fim de entender esse caráter do vício ou não vício instantâneo pós-administração, o professor Bruce Alexander, do Departamento de Psicologia da Universidade de Vancouver, vai acompanhar estudos do início do século XX e repropô-los nos anos 70. No início do século XX, essa crença de que a heroína mata, que a cocaína vicia na hora, existia porque ratos eram colocados individualmente em gaiolas e tinham acesso a 2 bebedouros com água. Um com água pura, água sem nada, e o outro com água batizada com uma droga. Aí, em quase 100% dos casos, os ratos tomavam água com droga até terem uma overdose. A partir daí, no início do século XX, é formada uma teoria de que o simples uso das drogas vicia e esse vício levará a uma overdose. Essa é a crença que a maioria das pessoas tem a respeito das drogas. Nos anos 70, o professor Bruce vai repropor esses estudos, mas agora com algumas alterações. Os ratos estarão com muitos amigos, alta disponibilidade de sexo, muitas distrações e enriquecimento ambiental. Bolinhas coloridas, ração, estopa, túneis, enfim, uma gaiola muito mais confortável, muito mais acolhedora. E de novo, um bebedouro com água pura e outro com água batizada com uma droga. Resultado: o número do estudo no início do século de quase 100% dos ratos morrendo por overdose cai nessa revisão para um número próximo a 0. Ou seja, os ratos que estão em uma gaiola mais confortável, mais acolhedora, com amigos, enriquecimento ambiental, alta disponibilidade de família, de sexo, de convivência sociocultural, não tomam a droga. E se tomam de forma recreativa, sem overdose. Enfim, desde os anos 90, a gente já tem mais do que esclarecido de que o que torna as pessoas viciadas em drogas não é uma postura criminal, nem o entorpecente em si, mas sim a gaiola em que elas estão enfiadas dentro. Ou seja, quando se está em uma situação de vulnerabilidade, passando por problemas, está numa situação muito difícil, a pessoa, sem saber o que fazer para resolver a situação, acaba se entregando a psicotrópicos, a substâncias que fazem mal, como forma de tentar se desligar dessa situação. E é por isso que olhar para as pessoas viciadas, dependentes químicas, usuárias de drogas, como se elas fossem criminosas, não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. A gente devia ter uma visão mais empática para essas pessoas, como pessoas que estão em gaiolas ou situações que as deixam tristes. Outro pesquisador, o holandês Peter Cohen, ele pede no seu estudo para que a gente pare de usar a ideia de vício e comece a pensar que o ser humano constrói laços com pessoas, coisas e ou práticas. Só que a falta de possibilidade de criar laços sadios, o que sobra a esses seres humanos presos em gaiolas tristes é a única possibilidade de criar laços de dependência com entorpecentes e outras substâncias que fazem mal. E para a gente conseguir aproximar esse estudo da nossa realidade, é só você pensar em você que está assistindo esse meu vídeo, aí pode ser no celular, na televisão, em qualquer meio, e está com, digamos, uma garrafa de água na mão. Vodka é legalizada. Então, por que ao invés de água nessa garrafa, você não tem vodka aí com você? E por que ao invés de suco, refrigerante, café, você não toma vodka com todas as refeições? Muito provavelmente a resposta que você vai chegar é porque você não precisa disso, porque você não quer isso e porque você não sente que isso é algo necessário para a sua vida, para o seu conforto.
Quando a gente pensa na questão da descriminalização das drogas, que vai aumentar o consumo e que agora pilotos vão pilotar seus aviões depois de fumar o baseado, é só a gente pensar se hoje em dia os pilotos de avião pilotam os seus aviões depois de tomar 1 litro de uísque. E a gente vai chegar à conclusão que não. Porque eles não precisam, porque eles não querem, porque eles não podem. Basicamente, já está mais do que evidente que a descriminalização das drogas não levaria o mundo para esse cenário pós-apocalíptico, com todo mundo muito louco, fumando baseado, e todo mundo muito doido, sem roupa, fazendo sexo. Ai, que delícia! Não! Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui o exemplo de Portugal, que no início desse século, dos anos 2000, tinha estarrecedores 1% da sua população viciada em heroína. Inclusive fica de recomendação aqui o filme Trainspotting, quando o Reino Unido estava lidando com dados muito similares aos de Portugal. Depois de uma década de luta constante numa guerra às drogas, em combate ao narcotráfico, em prisão e recuperação de pessoas viciadas, Portugal não viu avanço quase nenhum na diminuição efetiva do consumo de drogas injetáveis. A partir de um painel liderado por um médico chamado Dr. João Bulão, os portugueses chegaram à conclusão de que a melhor saída seria a legalização de todas as drogas, de cannabis a crack. Com a concessão de que o dinheiro que antes era investido nessa suposta guerra às drogas ou na reabilitação, quase sempre que sem efeito, das pessoas viciadas, agora fosse investida na real inserção social dessas pessoas, em ofertas de empregos para elas terem como trabalhar e conseguir seu próprio dinheiro, ou microcréditos para abrirem seu próprio negócio. Resultado: segundo o British Journal of Criminology, Portugal presenciou os índices de consumo de drogas injetáveis caindo por 50%, além de uma estarrecedora queda da infecção por HIV, da overdose e de crimes cometidos por pessoas que queriam usar drogas como fruto de seus furtos, vendas ou etc. Enfim, o que está deixado pelos nossos irmãos portugueses é que, depois de mais de 15 anos de investimento em qualidade de vida, em real inserção social das pessoas dependentes e não em criminalização e perseguição de usuários e traficantes e tudo mais, o problema do consumo altíssimo de drogas foi praticamente resolvido em Portugal. Fechando agora, para finalizar, a minha intenção com esse vídeo não é em nenhum momento tentar convencer você, muito menos ao autêntico ou qualquer pessoa, a tentar concordar comigo, a tentar ver esses pontos. É para tentar ter uma visão mais racional das coisas, para a gente tentar pesquisar os assuntos, para não querer simplificar questões que não podem ser simplificadas e principalmente não basear nossa ideia simplesmente no senso comum para resultar assim em defesa de falácias que literalmente só corroboram com a morte de milhares de pessoas todos os anos. Principalmente você, Authentic Games, que eu espero que esteja assistindo esse vídeo para ter um pouco mais de consciência. Porque você, cara, você não é um Zé Ninguém qualquer que tipo vai pro Twitter, fala meia dúzia de bestalhadas e consegue 2 retweets e uma curtida e já acha que impactou o mundo. Não, você é um influenciador com mais de 10 milhões de inscritos, cara. É um influenciador de muito forte impacto. O que você fala impacta no ideário de muita gente. Você não percebe isso, cara? É muito sério o que você fala. Vai que tem pessoas com esses pensamentos reacionários que te seguem. Elas vão ter um motivo para ter razão. Então eu não venho aqui querer te forçar a ter esses pensamentos, a concordar com os pontos que eu trago aqui. Não. Se você não quiser concordar, problema seu. É um direito que ele assiste, ninguém é obrigado a nada. Mas é que você pesquise e pense muito antes de postar uma coisa, porque a sua palavra tem um impacto muito forte e nós não podemos corroborar com um sistema que compactua e que atua na morte de milhares de pessoas todos os anos. Bom, enfim, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou bem grande. Eu vou ver se dou uns cortes aí na edição para sintetizar um pouco mais. Mas enfim,
Eu espero que tenha ficado bastante informativo, eu espero que tenha ajudado a salienar umas dúvidas. Eu vou ficando por aqui e se inscrevam no canal, deixem um like, me sigam nas redes sociais, comenta aqui embaixo, aquela coisa toda que ninguém se importa. E um beijo e tchau!